conquistei, na verdade, a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. A casa do teu pai que ele está mencionando aqui, ele está falando de Arão, lá no início, irmãos. Porque das coices contra o sacrifício, dar coice contra o sacrifício é pisar os sacrifícios, e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para vós consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobreviverá a teus dois filhos, e ao Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Presta atenção, irmãos. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma. Alma e mente é a mesma coisa. Então eu levantarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma. Irmãos, isso significa que Deus tem sonhos a ser realizado através de seres humanos. Deus tem um sonho a ser realizado através de seres humanos. Ou seja, Eli, você não está fazendo o que o meu coração deseja, você não está realizando os meus sonhos, os meus planos, mas eu vou levantar um homem fiel, que vai realizar tudo que está no meu coração e na minha mente. Preste atenção, irmãos. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Irmãos, presta atenção aqui. Vou sair um pouco do microfone, mas está dando para todo, dá para todo mundo ouvir, tá? Tá não? Vocês que estão aí no fundo estão me ouvindo? Vocês que estão aí, vem para cá. Para cá, a escada aqui, eu sei que está todo mundo aqui. Senão aí no fundo fica, daqui a pouco vai um, vai dois, daqui a pouco. Senta aqui, tem espaço aqui, tem banco aqui. Fica à vontade. Irmãos, presta atenção, todo mundo. O Senhor aparece para o sacerdote Eli e fala com ele o que nós acabamos de ler. O Senhor lhe enviou um profeta. Nós não sabemos quem foi esse profeta que foi até lá, mas o Senhor enviou um profeta, porque o Senhor estava desgostoso com o trabalho de Eli e dos seus filhos.
Nós sabemos que os filhos de Eli, Ofni e Finéia, como também sacerdotes eles eram, porém eles começaram, irmãos, a pisar nas ordenanças de Deus. Eu quero que a igreja entenda, irmãos, que Deus determinou as coisas, o que Deus determinou deve ser obedecido, deve ser cumprido. Eu vejo às vezes pessoas achando que Deus, ele não tem, Deus é amor, Deus não tem exigência, Deus não tem isso, Deus não tem aquilo. Presta atenção em todo o enredo dessa história e depois nós vamos chegar em algumas conclusões individuais, cada um vai ter a sua. Mas presta atenção, os filhos de Eli, quando as pessoas iam levar as ofertas para Deus, eles chegavam lá, pegavam parte da carne para fazer churrasco. Eles prostituíam com as mulheres no templo. Eles entraram em pecado, em desobediência, em desonra, desonestidade. Quando tinha que julgar algumas causas, ele ia lá e recebia propina. Está entendendo? Ia julgar uma causa de um fazendeiro, ele recebia propina. Se você me dá um bezerro ou algo assim, eu fico do seu lado. O fazendeiro ia lá, dava para ele ia lá e defendia a casa, favorecendo aquele que pagou para ele uma propina. Então eles desonraram. Só que foi desonrando, não sabemos quantos dias durou. Mas chegou um momento em que Deus disse, para mim chega, para mim basta, só foi até aqui. Ele aparece para Eli e fala, eu chamei vocês, eu chamei a sua descendência, eu chamei o seu pai, eu fiz sacerdote, prometi para o seu pai que nunca faltaria sacerdote fiel, que gerasse, que governasse, mas você chegou ao extremo, Eli. Você está me desonrando, você está honrando mais os seus filhos do que a mim próprio, desonrando a minha palavra, não valorizando a minha palavra. Então eu vou profetizar agora, sua vida vai virar uma desgraça a partir de agora. Como sinal, os teus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. E outra, eu não vou deixar mais ninguém da sua família para que esse DNA de desobediência, esse DNA de irresponsabilidade, esse DNA de pecado, ele não prossiga. Eu vou acabar com toda a sua descendência. Não vai ficar um homem, nem no ministério, para exercer o trabalho sacerdotal. Irmãos, essa foi a profecia de Deus. Por que Deus levantou contra Eli? Desobediência. Por que Deus levantou contra Eli? Desobediência, pecado, desonra. Irmãos, não sei quanto tempo passou. Vem uma guerra. Na guerra, o povo de Deus vai para a batalha, a arca é levada. De repente, a arca de Deus é tomada pelo exército inimigo. Na batalha, deixa o pessoal chegando. A palavra de Deus começou a entrar em ação de imediato na casa de Eli. Na batalha, os seus 2 filhos morrem, Ofni e Finéia. Os 2 filhos de Eli morrem na batalha. Quando as pessoas vêm trazendo a notícia para Eli, fala que a arca do Senhor foi levada pelo exército inimigo. A arca do Senhor era onde o Senhor ficava, irmãos, para a igreja entender, era onde o Senhor ficava, era onde a presença do Senhor estava. Quando ele recebeu a notícia de que a arca tinha sido tomada, diz a palavra que ele já estava idoso e era gordo. De susto, ele afastou, a cadeira virou, ele caiu e quebrou o pescoço. Morreu seus 2 filhos na guerra. Ele recebeu a notícia dos filhos e da arca, caiu, quebrou o pescoço. Uma das suas noras, recebendo a notícia de que o seu esposo tinha morrido e de que a arca do Senhor tinha sido tomada, ela estava grávida, ela gera a criança, ela põe a criança para fora na hora, ela entra em trabalho de parto. Naquele momento, quando ela gera a criança, ela também morre. E você imagina o tamanho do luto, 4 pessoas praticamente no mesmo dia, irmãos. Consequência da desobediência e da desonra com relação ao Senhor. Irmãos, preste atenção. Isso foi o que o Senhor falou que ia acontecer. Só que o Senhor falou que ia acabar com toda a descendência dele. Aí as coisas vão acontecendo. Os filhos, ele, a nora, mas ela gera um filho. De qualquer forma, a linhagem continua. Agora eu vou lá para Samuel, irmãos. No capítulo 22 de 1 Samuel, eu vou fazer a leitura.
Preste atenção. 22, verso 17, irmãos. Eu já estou lá no rei Saul, rei de Israel. A igreja sabe que o rei Saul, levantado por uma inveja contra Davi, porque Davi crescia no seu reino, ele começa a perseguir Davi, irmãos. E Davi começa a fugir dele. E um dia Saul reúne o seu povo e diz, os seus soldados, e diz: presta atenção, vocês sabem que eu tenho honrado vocês, tenho dado para vocês vinha, casa, família, fazenda, gado. E está esse Davi, o belemita aí, filho de Jessé, para tomar o meu trono. Se eu cair, se eu for destronado, vocês todos vão cair também. Vão ser desonrados, vão perder as bênçãos, vão perder a fartura, vão perder aquilo que eu dei para vocês. Então, quando Saul começa a fazer esse discurso, irmãos, Doeg, um edomita, Saul fala: nós precisamos de encontrar Davi e acabar com Davi, porque se ele tomar o reino, vocês estão perdidos também. Nisso Doeg levanta a voz e fala: rei, eu vi Davi, ele consultou o sacerdote Aquimeleque, e eu vi ele lá. Saul falou: você viu Davi lá? Ele falou: vi. Sai todo mundo. Saul manda chamar o sacerdote. Isso já lá na frente, irmãos. Saul manda chamar Aquimeleque. Chega na cidade. Aquimeleque, Saul quer te ver. Quando Aquimeleque vem, ele é um sacerdote. Junto com ele vem mais 84 sacerdotes junto com Aquimeleque. E chega perante o rei Saul. Saul fala para ele: por que você deu pão para o meu inimigo Davi? Você consultou o Senhor por ele, e você lhe deu também uma espada, que eu fiquei sabendo. Porventura você é contra mim, contra o meu rei? E ele disse: não, meu senhor, eu não estou nem sabendo do que se trata. Até onde eu sei, Davi é um capitão do seu exército, é seu genro, é o seu braço direito. Eu não estou sabendo do que se passa. Saul acredita que ele está simplesmente dando uma disfarçada e não está anunciando que ele deu fuga para Davi. Irmãos, nisso Saul chama um dos seus guardas e fala: fere Aquimeleque e mata-o. Nenhum dos seus guardas teve coragem de ir, temendo, porque Aquimeleque era sacerdote. Porém Saul vira para Doeg e diz: Doeg, vai você. E Doeg pega a espada e mata o sacerdote Aquimeleque. Só que junto com Aquimeleque, Doeg mata mais 84, morrendo um total de 85 sacerdotes naquele dia. Presta atenção, irmãos. Foi uma catástrofe. Foi uma destruição total. Como se não bastasse, presta atenção aqui, onde eu vou fazer a leitura. No verso, capítulo 22, do verso 17. E disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter contra o sacerdote do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremate-te contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o idumeu, e arrematou contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Presta atenção, irmãos. Também a Nob, como se não bastasse, ele saiu dali e foi para a cidade de Nob. Era a cidade dos sacerdotes. Cidade destes sacerdotes passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de mama, e até os bois, jumentos e ovelha passou a fio da espada. Irmãos, quando o Senhor profetizou para Eli, a palavra começou a cumprir rapidamente, morrendo seus filhos, morrendo ele, morrendo a sua mãe. Só que isso daqui também, que aconteceu lá na frente, ainda é o cumprimento do que Deus tinha falado
Pregue. Cortarei o teu braço e não deixarei que a sua descendência continue. Às vezes quando nós olhamos para o lado de Saul, aqui nós lemos a Bíblia e nós não observamos, irmãos, as profecias, os cumprimentos, a cronologia, a data, onde foi. Olhando do lado de fora, só para Saul, esse Saul foi um demônio. Esse Doeg foi um demônio. Mas quando nós olhamos para o outro lado, é a palavra de Deus cumprindo. Porque Aquimeleque era bisneto de Eli. Aquimeleque era bisneto de Eli. Então era o que? A sua continuidade. E a profecia dizia o que? Que iria aniquilar, acabar, destronar, desarraigar toda a sua descendência por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados. Presta atenção, irmãos. A profecia lá foi para toda a descendência. É por isso, irmãos, que o trabalho de um pai e de uma mãe, além de ensinar não é nada comparado ao fato de ser. Você deve ser e não querer que os seus filhos sejam. Presta atenção, irmãos. Talvez eu vou entrar em assunto aqui que vai gerar, mas se prestem bastante atenção no que eu estou dizendo. O segredo não é ensinar o caminho, o segredo é ensinar no caminho. Ou seja, eu vou ensinar sendo. Vai orar, primeiro você ora, ou chama para orar, ou vai orar junto. Seja você o exemplo de oração que você queira que o seu filho seja. Vai ler a Bíblia, seja você a referência dele. Ainda que ele possa não executar agora, mas vai ficar a semente dentro, e a posteridade não é o que? Arrancada. Então quando Deus viu aquele proceder de Eli e dos seus filhos, Deus falou: eu vou acabar com o DNA por completo. E Deus entra. Só que tem uma coisa: quando está matando todo mundo na cidade de Nob, foge um, se não estiver enganado, Abiatar. Foge um sacerdote chamado Abiatar, escapa um descendente, escapa, que é o tataraneto de Eli. E quando ele escapa da cidade de Nob, ele corre para Davi e conta para Davi tudo o que aconteceu. E fala: Davi, é o seguinte, Saul descobriu, pegou o meu pai, matou todos os demais sacerdotes, entrou na cidade de Nob, matou mulher, matou criança, matou jumento, matou todo mundo, e só eu sobrevivi e vim aqui para ver o que você pode fazer para mim. Davi entristece, fala: bem eu vi que quando eu cheguei lá para conversar com Aquimeleque, que peguei do pão, peguei a espada de Golias, eu vi que Doeg estava lá, e eu sabia que Doeg ia dar com uma língua nos dentes, e não foi diferente. Doeg deu resultado, só sobrou Abiatar. Aí Davi fala: fica comigo. Quem procura você me procura, quem te tocar vai me tocar. Enquanto eu viver, eu vou te dar proteção. Ninguém te toca, ninguém te mata, ninguém te fere. Eu sou teu protetor, porque a consequência daquilo foi por minha causa, pensava Davi. Na verdade, tinha sido simplesmente o cumprimento da profecia do que Deus tinha falado. Está dando para acompanhar o raciocínio? Sim. Está dando para acompanhar, tá? Presta atenção, irmãos. Então, a palavra, ela não deixou de cumprir. Ela não cumpriu por total naquele dia, porque nós vimos que quando uma das noras de Eli morreu, ela gerou um filho. Então, ela deu continuidade. Sobrou Abiatar. O que acontece, irmãos? Lá na frente, Abiatar fica sendo o sacerdote de Davi, consultando o Senhor por Davi, caminha junto, lado a lado com Davi. Lá na frente, Davi chega na velhice. Quando Davi chega na velhice, Davi precisa nomear um substituto. Só que antes de Davi nomear um substituto, um dos seus filhos, Adonias, se eu não estiver enganado, levanta contra Davi, querendo o trono, querendo ser o rei. E quando Adonias levanta querendo o rei de Davi, Adonias agrega para si duas forças, uma para o lado religioso
e outra para o lado do exército. Quem fica do lado de Adonias? Abiatar, este sacerdote. E quem fica do lado de Adonias? Joabe, capitão da guarda de Davi. Só que quando Davi vai nomear alguém, Davi já estava acertado de Deus que iria nomear Salomão. Então ele nomeia Salomão como rei, estabelece o reino nas mãos de Salomão e chama Salomão no conselho e fala: olha, você toma cuidado com Joabe, você toma cuidado com Abiatar, porque ele ficou contra você no trono, essas pessoas vão conspirar, vão tomar o seu trono, e Davi morre. Quando Davi morre, Salomão fala para Adonias: olha, eu estou de olho em você, se você pisar na linha, eu te pego, porque você é homem desonesto. Adonias pisa na linha, Salomão pega Adonias. Quando Salomão pega Adonias, Joabe percebe que as coisas vai pegar, vai faltar, pede misericórdia. Salomão não dá misericórdia, porque Joabe foi um homem traidor. Ele matou 2 generais, a traição maior do que ele. Salomão pega Joabe, mata Joabe também e chega para Adonias e fala: vem cá, Adonias, esse sacerdote que escapou da cidade de Nó, que era o tataraneto de Eli. Olha, você é um homem digno de morte. Eu vou ler para vocês onde é que está escrito, para vocês entenderem que eu não estou inventando nada, viu, igreja? 1 Reis, capítulo 2, verso 26. Para que a igreja, irmãos, capítulo 2, 1 Reis, verso 26, irmãos, olha o que eu vou ler lá. Junto com Abiatar, foi levantado um outro sacerdote que acompanhava ele Davi. Preste atenção no verso 26. E Abiatar, o sacerdote, Abiatar, o sacerdote, disse o rei: para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Ou seja, você acompanhou meu pai nas guerras, no início, nas missões, você merece ouvir, mas pelo fato de você ter acompanhado meu pai em tudo, você vai para Anatote, hoje eu não vou te mandar. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor. Ele foi retirado do ministério, desconstituído. Pegou a escola sacerdotal, pegou a roupa de sacerdote. A partir de hoje tu não és mais sacerdote. Lembra que o Senhor falou que os que ficassem seria para vergonha dele? Para encher os olhos dele de lágrimas, de decepção, para pedir esmola, para mendigar? Os que ficassem seria nessa situação, disse o Senhor. Então ele foi desonrado, ele foi destituído, ele foi retirado do ministério, para que não fosse sacerdote do Senhor. Agora presta atenção: para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Olha onde é que finalizou a profecia. Vocês viram onde é que o tanto que a palavra viajou? Aí quando o escritor escreve, ele fala assim: para cumprir o que o Senhor tinha dito na boca do profeta sobre a casa de Eli. Agora cumpriu. O último que tinha foi destituído do ministério. Não tem mais sacerdote, não tem mais descendente, acabou. Por quê, irmãos? Por causa do pecado. O que é pecado? Falta de santificação. Eu estou mostrando isso daqui, eu não estou falando de roupa, não estou falando de comportamento, nada. Na segunda etapa nós vamos falar sobre isso. Hoje eu estou fazendo uma abertura de introdução para vocês entenderem que o santificado tem herança, tem algo a mais diante do Senhor. E os que não são santificados não têm. E os que são constituídos por Deus para trabalhar e que não exercem a obediência serão destituídos, arrancados, destruídos. Presta atenção.
por quê, irmãos? Porque hoje nós estamos vivendo dias em que os nossos olhos e os nossos ouvidos são testemunho de que está virando brincadeira com relação, eu vou falar questão ministerial, irmãos. Está havendo uma baixeza de ética e de santificação. Muitos dos líderes já não são mais exemplos, já não conseguem manter um padrão de santidade, de pureza. A igreja é como se ela estivesse assim, modernizando. É como se do velho para o novo Deus convertesse. E agora no Novo Testamento Deus é uma nova criatura. Eu quero que vocês saibam que em 1 Coríntios, Paulo escreveu e disse: irmãos, tudo quanto aconteceu a Israel é para exemplo nosso, para que tomamos conhecimento de quão santo esse Deus é. E tudo que aconteceu lá é para exemplo nosso, irmãos. É para que, mediante os nossos olhos lá, nós sabemos como comportar aqui. E saber que quem for destituído lá, também poderá ser destituído. Sabe o que acontece, irmãos? Que a nível dos olhos espirituais da graça, a pessoa morre espiritualmente. Vocês viram quando o anjo fala em Apocalipse? Em uma das cartas, o que ele diz? Se eu não estiver enganado, a igreja de Laodiceia é: tu tens nome de que estás vivo, mas estás morto. Presta atenção. Então, às vezes, irmãos, o que acontece? É Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. O caráter de Deus não muda, ele continua sendo o mesmo Deus. Agora presta atenção, como eu falei que junto com Abiatar tinha um outro sacerdote que ajudava Abiatar. Quando Abiatar é destituído, quem é que é levantado no lugar de Abiatar? Nada mais, nada menos do que Zadok. Deus olhou para Zadok e viu em Zadok uma sinceridade, uma honestidade, um caráter sem igual. Irmãos, presta atenção nisso daqui. Porque quando Deus escolhe alguém, eu quero que vocês entendam que Deus dá oportunidade para todo mundo. O que Deus pede para A, Deus pede para B. Porém, só se destaca aquele que entra em obediência. E os olhos de Deus estão vendo o obediente, está vendo o desobediente, está vendo tudo. Mas o fato de querer ser obediente e santificado não depende de Deus, e sim de cada um de nós. Então presta atenção aqui, irmãos. Quando a gente chega nesse ponto, irmãos, de padrão de ministério, foi feita uma pesquisa nas igrejas e os dados mostram que 47% dos fiéis acreditam nos seus líderes e 53% não acreditam neles. Olha para isso. Ou seja, mais da metade da igreja não acredita naquele que preside sobre eles. Por quê? E estão dentro da igreja, e estão congregando, estão suportando, estão indo, mas não acredita. Por quê? Porque a região ministerial está perdendo o perfil de homem de Deus, perfil de exemplo. Ah, mas não sabe por que você não sai da igreja? Se você não acredita no seu pastor, se você não acredita no seu líder, se você não acredita no seu padre, se você não acredita no seu bispo, se você não acredita no seu presbítero, no seu diácono, no seu apóstolo, por que você não sai da igreja? Ah, não, eu vou para onde? Está tudo igual. Mas falece. Todas as igrejas estão iguais, todo ministério está igual. Então um assunto como esse, aqui que eu estou ensinando, você pode garimpar para ver se acha nos cultos. Sobre a santidade, sobre a pureza, sobre fazer a diferença, ser o diferente. Você pode garimpar. E o que acontece? É como os dias estão modernos. Mas o errado, ele vai continuar sendo errado. Não é porque todo mundo está fazendo o errado que o errado vai virar certo, não.
E não é porque ninguém está fazendo certo que o certo vai virar o errado, não. Certo é certo e errado é errado. Ah, mas a maioria faz, e daí que a maioria faz? Ah, mas todo mundo faz, e daí todo mundo não? Quando o Senhor vai falar de maioria, Ele fala na boca de Zacarias, Ele fala assim: o remanescente se salvará, uma terça parte se salvará. Vai ficar uma faísquinha, mas vai ter lá pessoas comprometidas. Glória a Deus. Quando eu for falar na segunda etapa de santidade, eu vou falar sobre uma parte. Se eu falar aqui, eu vou atravessar um assunto pelo outro. Quem está aqui hoje, por favor, não perca a segunda, tá? Não perca a segunda parte. Vai ser eu estou pegando aqui um lado da história, um lado. Vai ter o outro paralelo com esse, que eu não vou falar hoje. Nós vamos entender não. Hoje eu estou mostrando para vocês a questão de quando Deus escolhe o santificado, irmãos. Mas presta atenção, irmãos. Eu vou falar agora de Zadok. Quem é Zadok? Eu vou entrar rapidinho aqui na história de Zadok. Irmãos, nós temos uma figura mística, uma figura que ela aparece pouco na Bíblia. Às vezes é muito falada por um lado, mas muitas pessoas não sabem exatamente da situação, de como ele surgiu. Número capítulo 25. Antes disso eu vou fazendo aqui um apanhado, para a igreja ter uma noção. Nós temos uma figura, nós temos um profeta muito conhecido pela fala de ter ouvido a voz na boca de um jumento. Balaão. Quem já ouviu falar de Balaão? Quem já ouviu falar de Balaão? Todo mundo. Já ouviu falar? Por quê? Qual é o episódio que te marca quando lembra de Balaão? A jumenta. A jumenta, Balaão, porque ele bate, Balaão, né? Sempre te servi. Imagina aí, né, Samuel? Jumentinha falar com você. Ô Samuel, não me bate não. Mas vamos lá, presta atenção. Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar os israelitas. Quando o povo de Deus saiu do Egito e vinha com destino a Canaã, ele foi contratado por Balaão para amaldiçoar. A Bíblia diz no Novo Testamento, no livro de Judas, se não estiver enganado, que Balaão tomou o prêmio da injustiça. Correto? Então o que acontece? Só que a Bíblia fala muito pouco dessa figura. Mas presta atenção, irmãos. Quando o povo de Deus saiu, irmãos, nessa situação, na desobediência, na caminhada até a terra prometida, houve muitos episódios, muitos altos e baixos. Eu vou falar para vocês, aliás, de onde é Zadok, para que vocês entendam onde é que está a diferença. Para vocês entenderem que o mover de Deus, a escolha de Deus na vida de uma pessoa, o grau que Deus eleva ele, o que Deus dá para ele, não é uma questão de Deus fazer acepção, é a pessoa que faz acepção com relação a ele e o pecado. Ele decide ser diferente, Deus decide elevar ele um pouquinho mais. Não é Deus, mas parece que Deus, aquela pessoa lá que nasceu com uma bunda virada para a lua, é de sorte, olha isso. Não, irmãos, às vezes a pessoa faz por onde e Deus vem e reconhece o esforço dele. Então presta atenção, nesse episódio nós sabemos que Balaque chamou a Balaão para amaldiçoar o povo. Porém, 4 tentativas de amaldiçoar e nenhuma maldição conseguiu pegar o povo. Pegou sim ou não? Todas as vezes, e na 4ª tentativa, quando ele amaldiçoava, o que acontecia? Deus convertia a benção em? A maldição em? Deus convertia a maldição em bênção. Ele ia amaldiçoar, Deus ia lá e convertia. Então Balaque vira para Balaão e diz: olha, você vai perder o prêmio que eu tinha para te dar, porque você não está conseguindo amaldiçoar o povo. Esse povo cresce, esse povo prospera, esse povo avança e você não consegue fazer nada. Você está demitido, não precisa mais de você. Porque você mesmo disse que esse povo tem uma força maior, tem um Deus, tem alguém que é por eles, peleja por eles, guerreia por eles, e eles são invencíveis. Então eu não te quero mais. Aí Balaão fala: não, mas eu tive uma ideia aqui agora. Eu tive uma ideia. Nós vamos pegar ele junto com o Deus dele mesmo. Ele não tem um Deus que ele serve? Tem. Que ele cultua? Tem. Que ele é santo? Tem. Vocês vão pegar as mulheres, prestem atenção nisso daqui. Vocês vão pegar as mulheres, as mais bonitas que você tiver, e vai levar elas para o acampamento deles. E vai colocar eles para prostituir com elas. Enfeita ela, bota a roupa aí bem sensual.
Só que quando eles prostituem com ela, vocês não deixem ela cobrar deles dinheiro não. Vocês vão levar os seus deuses e vão fazer eles prostrar diante dos seus deuses, porque aí você vai levantar uma fúria contra o Deus dele. E aí quem vai pegar eles é o Deus deles e não nós, porque se for nós pegar eles, o Deus dele nos caceta. Mas se nós botar um contra o outro, o Deus deles vai pegar eles, porque eles vão entrar em desobediência. Nós só sabemos que isso foi conselho de Absalão, porque está escrito, irmão. Daqui a pouco eu vou ler. Então o que eu faço? Arrumo as mulheres mais bonitas, põe para descer lá, pegue ela para levar os ídolos, porque eles vão prostituir humanamente e vão prostituir espiritualmente. Aí na prostituição, o Deus deles pega eles. Aí eu vou ler para vocês. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, e convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Presta atenção. O conselho de Balaão foi um trem diabólico. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate aos seus homens que se ajuntaram a Baal-Peor. Irmãos, vou fazer uma explicação aqui. Às vezes, olhando por esse ângulo aqui, as pessoas têm muita morte, muito sangue. Isso aqui era a punição pelo pecado. Entendeu? A punição, ela era cobrada de imediato. Eu quero que vocês entendam que céu e inferno ali não era pregado. Céu e inferno não era pregado no Velho Testamento. Entendeu? Arrependimento e salvação não era pregado. A punição pelo pecado era o que? Paulo escreveu. O salário do pecado é ali acontecia literalmente. Era morto literalmente. Pecou, morre. Então a cobrança de Deus em cima do pecado era literalmente a morte. Velho Testamento. Era literalmente a morte. Hoje nós estamos sobre o juízo. Nós sabemos que o Senhor Jesus disse que vai fazer o quê? Vai vir para separar, para fazer uma separação. Ó, por enquanto eu vou deixar aí bode e ovelha junto, luz e trevas junto, joio e trigo junto, bode e ovelha junto. Eu vou deixar prudência e loucura, vai ficando. Mas eu vou vir e vou separar. Eu quero que vocês entendam que a Bíblia tem 3 profecias que é a nível mundial. A importância dela é a nível mundial. Primeira, a vinda do Senhor Jesus. Ela foi profetizada muito no Velho Testamento. E quando profetizavam, como por exemplo o profeta considerado o profeta messiânico, que nós temos Isaías, que foi um dos que mais pregou a vida, ele era tajado como louco. Uma virgem nos dará um filho louco, obedeceu, ficou maluco, e as coisas aconteciam normalmente. E outra profecia era a ressurreição dele. Ele vai ressuscitar, ele vai ressuscitar, ele vai padecer, ele vai ser ferido, vai levar sobre si as nossas enfermidades, vai nos trazer a cura, mas vai ressuscitar. E a terceira, ele vai voltar. Eu quero que vocês entendam que 2 dessas principais profecias já se cumpriram. A primeira foi a vinda. Se cumpriu, sim ou não? Sim. Segunda, a ressurreição, sim ou não? Meu amigo, o que está faltando é um nada. Eu sei que muitas pessoas, até dos que aqui estão descansados do coração com relação à segunda vinda do Senhor. Muitos estão descansados, dormem, acordam, levantam e não fazem conta como se aquele dia fosse hoje. Mas é a única e a última profecia que falta para se cumprir na palavra de Deus. De alta importância. É só essa, só falta essa. A terceira e última, a vinda do Senhor.
E quando a palavra vai falar com relação a esta vinda, meu Deus, já estou entrando em outro assunto, eu não vou falar sobre isso, não, peraí. Não vou entrar em outro assunto aqui, aí nós vamos desviar totalmente a conversa. Vamos lá? O povo pecou contra Deus, Deus tirou, e a punição com relação ao pecado era a morte, literalmente. Então o que aconteceu? E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram naquela praga foram 24.000. Olha só, consequência daquele pecado de idolatria, prostituição espiritual, prostituição material, instalou-se uma praga vindo pela ira de Deus e morreu 24.000. Porém, um homem levantou lá, um varão israelita, um homem chamado Finéias, filho de Eleazar. Arão teve 4 filhos, presta atenção. Eu vou falar sobre a escolha da tribo de Levi ser a tribo dos sacerdotes. 2 filhos de Arão. O que aconteceu com um dos 2 filhos de Arão? Quem sabe? Qual foi a tragédia que aconteceu com 2 filhos de Arão? Foram mortos pelo fogo de Deus. Porque na hora de acender o fogo do altar, como eles eram sacerdotes, eles foram fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aqui quem manda é nós somos sacerdotes. Quando foi brincar, Deus desceu e matou os 2. Porque estavam violando aquilo que Deus tinha. Irmão, Deus é um Deus zeloso, irmãos. Deus é um Deus zeloso. Os seus padrões, a sua exigência, elas existem. Elas existem. Presta atenção. Sobrou 2. Sobrou Eleazar e sobrou um outro que eu não me lembro o nome agora, irmãos. E quando essa situação estava, chegou um israelita e falou: eu estou com essa mulher e ninguém tira ela da minha mão. Eu estou com ela e acabou, o problema é seu, deixa a praga, deixa o que acontecer, eu vou entrar aqui para a minha tenda, quem manda sou eu de minha tenda, e acabou. Aí esse rapaz, tomado por Deus, não aceitou, pegou uma lança e foi lá e lançou os 2. De forma que a mesma lança passou os 2. Aí olha com essa atitude o que Deus viu. E os que morreram naquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, que foi o que colocou a lança, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Presta atenção, igreja. Desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que o meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, dizer: eis que lhe dou o meu conserto de paz, e ele e a sua semente depois dele terá o conserto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Presta atenção. Quando esse rapaz fez isso, Deus encantou o céu. Porque Deus achou ele em extremo zeloso.
E Deus falou para ele: por este ato, por esta atitude, eu te dou uma aliança perpétua, porque eu estou vendo em você um caráter de alguém zeloso por mim, zeloso pela minha santidade, zeloso pela minha pureza, zeloso em me conservar, em conservar a minha intimidade. E por causa disso, eu faço um conceito, eu te dou uma aliança de um sacerdote eterno, que nunca vai acabar. Porque assim como uma semente de um DNA mau pode proliferar e trazer o mal de uma geração para outra, uma semente de uma geração boa também prolifera e leva a honestidade, a fidelidade de uma geração para outra. Quem é Zadok? Nada mais, nada menos do que descendentes. Descendente exatamente deste homem que zelou por Israel, que zelou, irmãos, em manter a pureza e tirar a tristeza pela decepção do pecado do povo dentro da tribo de Israel. Então, irmãos, quando Deus mandou ele fazer isso, está escrito que Deus mandou ele fazer? Deus mandou ele fazer isso, irmão? Não. Mas quando ele fez, chamou a atenção de Deus. De sorte que Deus chama Moisés e dá para ele uma herança, dá para ele um presente, uma promessa que vai ser perpétua, ou seja, vai durar enquanto existir descendente. Presta atenção, igreja. Uma coisa é o amor de Deus por nós, outra coisa é agradar a Deus. Tem pessoas que têm dons, mas não têm caráter. Caráter é como Deus nos vê. Dons é como os homens me veem. Eu não preciso de dons para me relacionar com Deus, pregar para Deus, profetizar para Deus, orar para Deus, curar a Deus. Não preciso. Para com Deus eu trabalho o meu caráter. Para com os homens eu trabalho dons. Então às vezes a pessoa tem dom, mas não tem caráter. É melhor ter caráter e não ter dom do que ter dom e não ter caráter. Quem está me entendendo aí? Aleluia. Esse rapaz surgiu de um nada, apareceu de um nada, não tinha dom, mas tinha caráter. Eu não aceito isso dentro de Israel. Isso está pervertendo, isso está castigando, isso está entristecendo Deus. A Bíblia diz no Novo Testamento: ah, Deus me ama de qualquer jeito. Ama. O que você faz não vai mudar o tamanho do seu amor por Deus, ou do amor de Deus por você. Mas a Bíblia diz: sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo: os que estão na carne não podem. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, agradar a Deus não tem nada a ver com o amor de Deus. Não tem nada a ver com amor. Uma coisa é agradar, uma coisa é amar. Vocês estão entendendo, irmão? Quem é pai e mãe aqui? Ama o filho, ama ou não ama? Glória a Deus. Se o seu filho te desobedecer, vai diminuir o seu amor por ele? Não. Porém, ele vai estar te agradando? Não. É isso aí. A questão é agradar. O que está em jogo aqui é agradar. Glória a Deus. O amor de Deus não muda. Deus amou o mundo. Não foi só você não, bonitão. Deus amou o mundo, em tudo que tem dentro. De tal maneira que deu o seu filho. Agora, amar é uma coisa. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. É amor, é amor, é amor, é amor. Mas tem pessoas que não agradam a Deus. A questão é ser agradado. Esposa, quem é a esposa que não quer ser agradada? Está em casa, mas de repente chega um presentinho da esposa. Olha, amor, trouxe para você. Ou vice-versa. Ou filho, quem não quer ser agradado? Quem não quer ser agradado? Então, quando ele tomou essa atitude, ele agradou a Deus, alegrou Deus, encheu o coração de Deus de alegria. E Deus falou: eu não posso deixar esse menino ser um presente. Toma aqui uma aliança perpétua. Pela sua atitude, pelo seu zelo. Eu vi quando o zelo te tomou. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor.
Já vou, irmãos, concluir essa explanação aqui rapidinho. Presta atenção, irmãos. Nós aprendemos, através de Eli, que a infidelidade tira o homem do ministério. Tira ou não tira? Infidelidade tira o homem do... E a fidelidade o coloca e o permanece no ministério. Então, entrando, irmãos, por esse âmbito, o mesmo Deus que escolhe é o mesmo Deus que rejeita. É só particular da infidelidade. Deus rejeita. Nesses dias, Deus não está agindo como agia no passado, não. Chegando, arrancando, matando, destruindo. É por isso que quando Jesus vem dando o seu sermão, lá em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, ele explana o sermão do monte, e ele fala com relação aos líderes, e ele fala, nem todos os que dizem Senhor, Senhor herdarão. Ele está mostrando, olha, eu sei que vai levantar. Eu conheço os líderes que vão levantar. Eu conheço as igrejas que vai levantar, o povo que vai levantar. E eu quero dizer para vocês que nem todos os que dizem Senhor, Senhor vão herdar, vão ter parte no meu reino. Para muitos eu vou dizer, apartai de mim. Então, o não de Deus às vezes não vem hoje não, mas ele vai vir. A destituição, te arrancar as vestes, o direito de ser um pregador, te lançar na vergonha, fechar a sua igreja. Talvez não vai vir agora não, mas vai vir. O não de Deus que ainda não veio, vai vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Está entendendo, igreja? Apartai-vos de mim. Eu te conheço. Então o que acontece, irmãos? Presta atenção. Quando Deus tira o povo, irmãos, Deus não queria escolher. Eu vou explicar aqui rapidamente, só para vocês entenderem. Deus não queria, quando Deus tirou o povo do Egito, escolher uma das tribos para ser os sacerdotes. Deus não queria fazer acepção disso. Deus não queria. Como foi que surgiu isso? Os sacerdotes vêm de que tribo, igreja? Levi. Os sacerdotes vêm de qual tribo? Levi. O irmão falou, Levi, eu queria que toda a igreja falasse. É espiritual, não, é didático mesmo, é para aprender. Todos os sacerdotes do Antigo Testamento vinham de qual tribo? Levi. Levi. Tribo de Levi. Por quê? Quantas tribos existiam no Velho Testamento? 12. Todo mundo. Quantas tribos? 12. 12. E por que a de Levi foi escolhida? Que era mais zelosa com o tempo. Porque era mais zelosa? Pega mais uma água. Samuel estava aqui no instante, pega lá. Ai, uma janela. Por que a tribo de Levi foi escolhida? Deus, quando tirou o povo do Egito, não queria separar uma tribo para ser a tribo escolhida para ser sacerdote. Deus queria que o povo fosse uma nação sacerdotal. Uma nação de sacerdotes, de homens e mulheres de Deus, cheios de poder. Mas aconteceu um episódio que está lá em Deuteronômio. Vocês querem ler capítulo 10? Eu vou contar, depois vocês lerem, eu vou contar o que aconteceu. Aonde foi que Deus escolheu? Moisés vai contar lá em Deuteronômio 10. E nesses dias, quais dias? A subida, ele está falando do episódio quando ele subiu no monte. Quantas vezes Moisés subiu no monte? 2 vezes. E veio com as tábuas dos 10 mandamentos. Só que lá no monte, quando Moisés está lá no monte, Deus está conversando com ele, aquela glória toda. O povo cá embaixo está em desobediência e em pecado. Aí Deus fala com Moisés, não, eu vou acabar com aquele povo. Você não sabe o que aquele povo está fazendo. Lá embaixo, isso já tinha feito o quê? Um bezerro de ouro, e tinha feito aquela lambança toda. Só que Moisés vai e fala com Deus, não Deus, tem que ter misericórdia, não é assim, bebê, tal. Aí Moisés desce. Quando Moisés desce, que Moisés vê a cena, acho que ele fica tão irado que ele pega as tábuas e já quebra, tipo assim, Deus não sabia que o negócio estava tão grave assim. O próprio Moisés se perde a ponto de quebrar as tábuas. Só que quando ele quebra, Moisés dá uma de doido. Diz a palavra que o povo estava desenfreado no pecado, na bebida, na idolatria, desenfreado. Moisés sai para fora do arraial. Eu vou ilustrar, a Bíblia não diz isso não, mas vou ilustrar que Moisés pegou o cajadão dele, passou assim no chão, veio para esse lado, porque nada parava o povo, e Moisés gritou,
Quem é com o Senhor passa para este lado. Sabe quem passou para o lado de cá? Somente a tribo de Levi. Mas ninguém. Ninguém. Os levitas, ó. Todos os levitas vieram. As 11 não vieram. Por isso, aí Deus deu um presente para eles. Ah, vocês vieram? Viemos, Deus nos perdoa. Então, de vocês eu vou constituir os sacerdotes, homens que me representarão, homens que eu falarei com eles e eles falarão comigo. Glória a Deus. Serão mediador entre eu e os homens. Quem está no meio? Sacerdote. É por isso que quando Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote, Glória a Deus. Autor da união entre o Velho e o Novo Testamento, o único mediador entre Deus e os homens. Então, por isso essa tribo foi escolhida. A tribo de Levi foi escolhida porque no dia em que o povo estava em pecado, desenfreado, eles vieram do lado de Moisés. E dessa linhagem Deus separou os sacerdotes. Desse sacerdote, dos filhos de Levi, nós temos Tamar e Eleazar, os outros 2 filhos que sobrou de Arão. 2 foram mortos, queimados, sobrou 2, Eleazar e Tamar. Eleazar, pai desse moço, deu continuidade na descendência e lá veio Zadok. Tamar, descendente de Eli. Deus deu oportunidade para os 2 sacerdotes. Deus não fez exceção. Deus dá oportunidade para todo mundo. Deus não dá privilégios para ninguém. Ah, fulano é mais privilegiado do que eu. Por quê? O sol não nasce para todos? Nem assim é o céu, nasce para todos. Agora, quanto mais santidade, quanto mais dedicação, mais bênção, mais prosperidade, mais revelação, mais dom, mais glória, mais poder de Deus na vida da pessoa. Não é Deus que facilita, é Ele que faz a diferença. Glória a Deus. Então a desobediência desconstituiu totalmente ali do ministério, a ponto da sua família. E a obediência do filho de Eleazar constituiu ele no sacerdote e também a sua família, a sua linhagem, a sua descendência. Eis aí, o lugar melhor será para o sacerdote santificado. Quem é? Zadok. A linhagem de Zadok. Eles permanecerão. Porque Deus diz, irmãos, ainda quando o povo decidiu entrar em pecado no exílio da Babilônia, eles permaneceram fiéis, porque eles diziam: nós temos princípio deixado pelos nossos pais, nos ensinou um trilho para que nós percorrêssemos com ele. As 11 tribos desceram no pecado, nós permaneceremos na honestidade do que Deus nos ensinou. Glória a Deus. E Deus vem para honrar. E Deus disse para ele: quem me honra, eu honro. Quem me honra, eu honro. Mas quem me desonra, eu envergonho, eu desprezo, eu humilho, eu fecho a porta. Igreja, presta atenção. Para que serve a santidade? Para honrar a santidade não é para você ser melhor do que seus irmãos, não. Porque tem pessoa que quando ele começa a alcançar uma purezazinha, ele já se sente a 4ª pessoa da Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo e ele. Ele é o melhor de Cristo, ele é o santo. Santidade não é para te fazer melhor, ainda que ela lhe trará benefícios. Porém, a santidade é para agradar a Deus. Santidade é para honrar a Deus. Está entendendo, igreja? Está entendendo? Porque tem pessoas que entram pelo caminho da santificação. Aí eu oro isso, aí eu oro tanto, eu oro aquilo, eu sou melhor. Não devemos entrar por este caminho. A igreja foi muito tajada, muitas das vezes, por ser aquela que deixava o seu exército no meio da estrada. Quem já ouviu falar isso? A igreja ela é o único exército que deixa os seus soldados feridos, deixa os seus soldados cair. Quem já ouviu falar isso? Ninguém nunca ouviu falar isso, não? Eu já. A igreja abandona, quem cai ela não volta para pegar e tal. Já ouviu falar isso, já? Só que o problema é que a igreja antigamente ela se posicionava em uma situação muito rígida, a ponto de esquecer da misericórdia. Quem está me entendendo? A ponto de esquecer da misericórdia.
Assim, o camarada caía, traía a esposa, caía do ministério, caía numa situação, ele era rejeitado unanimemente pela igreja. Unanimemente, ele era rejeitado pela igreja. Passava, vinha ele ali, a pessoa, para nem cumprimentar, nem saudar, nem coisa desse tipo. Então, esquecia da misericórdia. Esquecia da misericórdia. Só que o problema é que nos dias atuais, ela saiu de um extremo, que não era para permanecer de fato, era para lembrar da misericórdia, da piedade, do compadecimento e da restauração. Porém, ela saiu de um extremo e foi para um outro extremo. A um outro extremo, a que ponto? Ao ponto de falar assim, eu peco e depois eu volto. Eu peco e depois eu volto. Eu vou trair, passo um ano aí, depois eu volto. Aí eu vou cair no ministério, mas depois tem uma igreja que me recebe. Tem uma igreja que me recebe, tem uma igreja que me recebe filho pródigo. Quem pega com essa mente, irmão, é complicado para ser restaurado. Quem peca conscientemente, esperando a restauração. Não é que Deus não restaura, não, mas eu quero dizer para vocês que todo pecado tem uma consequência. Todo pecado tem um preço. Não pense em cair para ser restaurado, não, se você pode permanecer de pé. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Quem está me entendendo, igreja? Glória a Deus. Não pense em cair, não pense em viver uma vida dissoluta, não pense em viver, ninguém tem nada a ver com isso, ministério não tem, fulano não tem, organização que nada eu faço do jeito que eu quero. Não é assim, igreja. Aqui é a sombra, aqui é a sombra. Assim na terra como no Céu. mas isso não tem nada a ver. Não tem, o Tiago escreve, se você não consegue amar seu irmão que você não está vendo, você vai amar Deus que você nunca viu. Então, se você não consegue honrar uma liderança de uma igreja séria, não vem falar que você honra a Deus, não se honra. Se você não consegue honrar compromissos espirituais, não vem dizer que você honra a Deus, não, porque você não honra. Que assim na terra como no céu. Preste atenção, igreja. Quem escolheu Saul para ser rei, irmãos? Quem escolheu? Quem escolheu Saul para ser rei? Deus. Deus escolheu. Quem rejeitou Saul e o destronou? Deus. O mesmo Deus que escolhe é o mesmo Deus que? Entre esses dois pontos houve algo no meio. O que tirou Saul, irmãos? A desobediência. Deus pediu para ele fazer algo e ele foi lá e não fez. Deus foi lá e o destronou. Todo pecado tem uma coisa. Aí o que Deus perdoar? Saul, Deus não perdoou, não foi? Deus destronou, não foi? Mas Deus não destronou Davi. Deus destronou Davi, sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Deus perdoou o pecado de Davi, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim, gente. Vocês não tomaram café, não? Ou foi eu que comi ovo com cuscuz? Sim ou não? Sim. Sim. Perdoou? Sim. Destronou? Não. Mas teve consequência o seu pecado, sim ou não? Sim. Então presta atenção. Todo pecado tem uma consequência. Existem pecados e existe impureza. A impureza e o pecado não agrada a Deus. Tá? Impureza são pequenas coisas. Pecado, coisas mais graves. Pecadinho, pecadão. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Porém, tem impureza e pecado. Uma coisa é impuro, outra coisa é pecado. Uma coisa é impureza. Para impureza, água. Para pecado, sangue. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Então, quando Davi pecou, Deus envia Natan lá. E conta uma parada terceirizada, joga na terceira pessoa. Aí Davi se ira. Mas esse cara tem que morrer, Natan, você não entendeu, esse camarada é você. Aí, opa, Deus tem perdoado os teus pecados. Quando Davi dá um grito de glória, mas a espada do Amonita, que você botou, lembra o nome dele para mim? O marido de Betseba, Urias. Se não teve a batalha contra os Amonitas, você não botou Urias na frente? A espada dos Amonitas não vai apartar da tua casa. E o que você fez com a mulher de Urias no escondido, os teus filhos vai fazer no sol para todo mundo ver. Naquele momento a desgraça se instalou na casa de Davi. Consequência do seu?
Consequência do seu? Pecado. Todo pecado tem uma consequência. Não, mas isso foi lá. O pecado continua sendo? O pecado continua sendo pecado. O que foi pecado lá é pecado aqui. Todo pecado tem uma consequência. Aí entra, aí peca. Mas não tem nada não. Deus restaura. Deus restaura, mas tem preço a pagar. Presta atenção, igreja. Não vale a pena pecar. O que acontece? Um filho incute com a outra, pega numa força. Outro filho vê que Davi não fez nada, mata o irmão. Absalão revolta para pegar o trono. Um dia faz um trem tão escandaloso, ele pega as mulheres do pai dele e fica com elas à luz do dia, para todo Israel ver. As concubinas de Davi. Bota para arrebentar. Eu só não falei para você? O que você fez com a mulher de Urias escondida, eu falei que ia fazer no sol para todo mundo ver. E tem mais. A criança vai morrer, que é fruto do pecado. Davi 7 dias com a cara no chão, sem comer, sem beber. Não mata, meu Deus, mato. Não mata, Deus, mato. Não mata, mato. É fruto do pecado. Todo pecado tem uma consequência. Igreja, eu quero dizer para vocês que talvez tem algo que às vezes até nós sofremos e não sabemos que é consequência dos nossos pecados. Em nome de Jesus, abre os olhos para a santificação. Abre os olhos para ser diferente. Ah, mas eu sou um sacerdote, mas seja o santificado. Porque tem muito, está chovendo sacerdote, está chovendo apóstolo, está chovendo discípulo, está chovendo homens do ministério, igrejas. Porém santificadas não. Pessoas comprometidas em saber se estão agradando a Deus, não. Então toda desobediência com relação à palavra de Deus é pecado. Vocês querem ver uma simples que eu achei que Deus pegou muito pesado? Foi aquela que ele fala com Moisés: ó Moisés, na hora que vocês quiserem água, vocês não ferem a rocha não, moço. Você vai lá e toca nela, assim não. Ela vai te dar água. Moisés meio doidão na hora. Pá! Só viu água voar para todo mundo é lado. Passou mais um pouquinho, Deus vem cá. Sobe aqui, Moisés, você e Arão. Nós vamos bater um papo aqui. Você lembra aquele dia? Eu falei que você que fazer, eu digo uma rocha. Toca nela. Você lascou no cajado, não foi? Arão, Moisés desce lá, Arão vai morrer aqui mesmo. Como é que é? Não, você vai embora agora. Porque eu falei que você que não era para ferir, era para tocar. Desce, Moisés. Arão vai embora. Lá na frente, Moisés, agora eu sei. Eu acho que Deus foi até esse meio aqui com Moisés. Falou: Moisés, dá uma olhadinha na terra prometida. Boa, né, Moisés? Boa. Pois é, mas você vai morrer, você não vai entrar lá não. Foi o que foi? Não. Você lembra que eu falei isso lá? Arão tirou a estola sacerdotal, tirou tudo, dá para Moisés. Vaza. Agora eu sei, Moisés. Tchau. Por quê? Coisa boa, não foi? A minha amiga, Deus falou, está falado. Se Deus falou, está falado. É por isso que o juízo de Deus, ele é individual. Tem gente que não pode ter televisão em casa, tem gente que não pode pintar unha, tem gente que não pode cortar cabelo, tem gente que não pode usar calça, tem gente que não pode. O juízo de Deus é individual. Eu não estou aqui para estabelecer uma ordem universal para todo mundo, mas eu vou dizer para vocês, se a voz de Deus falar dentro de você, não faz. Não faz. E se a voz de Deus falar com você sim, pode fazer. Eu peguei uma parte da história para me mostrar o que acontece com os santificados, com os puros e com os não santificados, não os puros. Os desobedientes e obedientes. O próximo eu vou falar sobre nós. A santificação em nós. Eu fiz uma abertura aqui sobre santidade. Deu para entender todo mundo? O que é a santidade? A pureza, a honestidade, a fidelidade, a obediência, o zelo pelas coisas de Deus. Eu fiz uma abertura aqui hoje. Eu vou fazer mais uma ou duas, vamos chamar de estudo bíblico, de palestra, do que vocês quiserem, de aula. Vamos fazer mais duas. As outras será relacionada a nós e aos nossos dias. A nós e aos nossos dias. Entenderam, igreja? Consequência. Agora presta atenção. Ah, irmão, mas
Isso que o irmão está falando aí, você falou só o Velho Testamento. Eu vou falar só um aqui, pequenininho, lá em Efésios, lá em Apocalipse, a carta da igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que o quê? Que deixaste a tua caridade. Lembra-te, pois, onde caíste, porque senão eu tirarei o teu o teu ministério, o teu lugar. Isso é juízo, sim ou não? Sim. Lógico que é juízo. Ah, mas no Novo Testamento não tem, lógico que tem. Algumas coisas mudou, o caráter de Deus nunca mudou e nunca vai mudar. O caráter de Deus continua sendo o mesmo. Você quer ver? Eu vou dar um outro aqui que Deus, acho que ele ainda estava meio agitado assim com o Velho Testamento, Ananias e Safira. O que aconteceu? O que aconteceu com Ananias e Safira, irmão? Mentiu, morreu. Acho que estava muito perto do Velho Testamento. Foi um juízo executado a olhos nus, com a morte natural. Literalmente caiu e morreu na hora. E qual foi o pecado dele? Qual foi o pecado dele? Mentira. Mentira. Porém não foi uma mentira de uma natureza com impureza, foi uma mentira a nível de mentir o Espírito Santo. Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ele vendeu a casa por 10 mil, com um exemplo, chegou lá falando que vendeu por 5. Para que isso? Vendeu por quanto? 5. É mesmo 5. Rapaz, por que deixasse Satanás encher teu coração e viesse mentir ao Espírito Santo de Deus? Tu vais morrer. Caiu na hora. Tira aqui e leva em terra. O que foi? Mentiu para o Espírito Santo. Passa um pouquinho e vem a mulher dele. Galinha que acompanha pato morre afogado. A mulher sábia edifica a casa e o homem sábio edifica também. Mas se for 2 tolos, vai cair os 2. E se a mulher for tola, o risco de cair é maior ainda. Porque elas têm um domínio que é só o céu, de verdade. Influência total. A mulher está mal em casa, tudo fica ruim, comida fica salgada, as coisas ficam tudo ruim, fica estressado, o marido fica estressado, porque o poder que está concentrado na mulher é muito grande. É por isso que Salomão olhou para ele e falou: se a mulher for sábia, edifica a casa. Mas se for tola, destrói com as suas próprias mãos. Então presta atenção, igreja. E aí, Zafira, tudo bem? Tudo bem. Vendeu por quanto a casa? 5 mil. Combinou, né, com seu marido? Hã? Você está vendo esse rastro aí? Foi os homens que foram enterrar seu marido, vai te enterrar também. Está entendendo? Então o pecado continuou sendo pecado, não mudou. Então o fato de ser santificado é de sempre fazer o que é certo. Eu só vou dar essa abertura hoje. É sempre fazer o que é certo, é ser honesto, é ser íntegro, é ser reto, é ter caráter, falar a verdade. Por exemplo, essa pandemia, o que tem de negro é a expressão, né? Com mentiras, não vou para o culto que era pandemia, no outro culto, pandemia. E não foi pandemia. Mas você não foi pandemia. Irmão, isso é um desvio de caráter. Isso é um, eu só estou falando baseado no texto, irmão. Eu não estou jogando nada em ninguém, não. É um desvio de caráter, por quê? Porque nós temos que falar a verdade. Olha, irmão, eu ainda estou com medo, eu ainda não tenho coragem de ir no culto, porque nos outros lugares, em bancos, agências lotéricas. Irmão, eu fui na lotérica hoje, quase que pisava em cima de mim, aglomeração assim, gente, chega para lá, lista ali. Não, todo mundo aqui perto para ninguém. Fui no cartório registrar um documento hoje, 7 pessoas na fila, não tinha 20 centímetros de distância uma da outra. E no culto, na aglomeração. Você está entendendo o desvio de caráter? Então, isso é desvio de caráter. Irmão, nós somos filhos de Deus. Nós somos luz do exemplo, referência. Aí vocês pegam um cristão que, me desculpe, não são referência nem para a humanidade atual, quanto mais para o céu. Entende, irmão? Então, isso também é ser santo. Ser santo é ser sincero.
Irmão, não vou, não quero, estou fraco, estou fraca, não posso, estou ocupado. Entendeu, irmão? Para outras coisas está na atividade, para o culto não está. Para outras coisas na atividade, para o culto não está. Irmãos, o culto é dado a Deus. Eu quero que vocês entendam que quando Eleazar tomou aquela atitude, irmão, Deus não pediu para ele fazer, Deus não estava lá, Moisés não mandou, ninguém mandou, mas ele fez, porque ele acreditava que fazia para Deus. Ele falou, e fez mesmo, e fez para mim mesmo. Todas as vezes que você vem para o culto acreditando que você vem para adorar um Deus verdadeiro, Deus recebe a sua adoração, Deus recebe a sua oração, Deus recebe o seu louvor, Deus recebe o seu culto. Mas se você não for vir para cultuar, eu te digo, não venha. Não venha. Se for vir por uma obrigação, estou indo, não venha, porque esse culto não está mexendo com o céu, não está fazendo nada. A nossa santidade não aumenta nada em Deus. Ele continua sendo quem Ele é. Ele continua sendo quem Ele é. A santidade nos beneficia e faz com que nós agradamos a Deus. Ai, mas o que acontece em agradar a Deus? É simples, Deus também te agrada. O que acontece quando eu vou decidir agradar a Deus? Quando você o agrada, quando você permanece santo, você o honra. Quando você o honra, Ele te honra também. Você já viu Deus honrar um homem? Deus honrou Daniel? Deus honrou Daniel? Sim. Deus honrou mais do que eu? Sim. Simples assim. Bota para montar no cavalo, bota alguém para pregar. Esse é o homem cuja honra o rei se agrada. Deus honra, irmão. Glória a Deus. Aí Deus vai destruir Sodoma e Gomorra e fala o quê? Eu não posso ir lá sem passar no meu amigo. Um ser totalmente divino, santo, eterno, poderoso, que sustenta e não precisa ser sustentado, desce para dar satisfação com o homem, porque o considera como amigo. Por que Abraão era amigo? Porque Abraão o agradava. É isso aí. Agradar a Deus para ter a amizade de Deus. Fazer Deus sorrir para a gente sorrir também. Certo, igreja? Então nós vamos ter mais 2 etapas sobre a santificação em cada um de nós, tá certo? Nós vamos agradecer a Deus com oração. Amanhã, culto normal, às 19h30. Toda a Irmandade estão intimados, convidados a estar aqui para juntos